Bem-vindas à nova temporada do Na Voz das Menogatas. No primeiro episódio da terceira temporada, nós recebemos Cristiane Pelágio, jornalista reconhecida por décadas na televisão brasileira, e também autora e organizadora do novo livro Protagonistas. Esse livro reúne histórias de 65 mulheres que se reinventaram com ancestralidade, coragem e impacto social. Cris também escreveu um e-book chamado Palavras que devem ser excluídas do seu dia a dia, reforçando sua missão e comprometimento com protagonismo e empoderamento feminino. Vamos mergulhar nesse universo de protagonismo, maturidade e transformação? Venham conosco! Bem-vinda, Cris. Obrigada de você estar aqui hoje com a gente, nos seus inúmeros compromissos e ter esse espaçozinho para dividir, para a gente levar para as pessoas essa força de, quando você está num processo, tomar a decisão e fazer. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de assuntos que eu gosto muito. Adorei a sua abertura falando de mim. Em geral as pessoas falam jornalista, quase 30 anos de carreira, isso tudo é verdade também, mas o que você trouxe também é verdade e nós vamos nos aprofundar nesses temas aqui hoje. Então, há uns 3 anos, no auge da sua exuberância, 50 anos de vida, onde a gente é o que chama de idade de ouro, dourada, né? O Golden Age. Você tomou uma decisão, e eu fico arrepiada, porque era muito parrudo, de muita vida de entrega, né? Porque o seu trabalho depende da tua presença física, e a tua presença física precisa da tua luz ali naquele momento, para conseguir verbalizar de uma maneira mais assertiva possível o que você está vivendo, o olho do mundo naquele momento. E daí falar não para tudo isso, eu sei que não é um não, é essa bagagem que trouxe para você conseguir essa exuberância da maturidade da decisão. Acabou, agora é o que eu quero. Conta um pouco como é que foi esse processo. Um processo muito profundo de autoconhecimento. Eu sempre defendi que as pessoas têm que se conhecer profundamente para que elas de fato sejam pessoas melhores, sejam profissionais melhores, sejam mães melhores, sejam amigas melhores. E eu entrei numa jornada muito profunda de autoconhecimento depois que eu fui diagnosticada com câncer. Isso aconteceu em 2017. Eu fui diagnosticada com câncer no rim. Câncer no rim, na verdade, não é um exame de laboratório que dá certeza absoluta de que ele é um tumor maligno, mas a probabilidade era de 70%. Só que você tem que fazer uma cirurgia, tirar o pedaço com o tumor, mandar para análise, para aí ter certeza de que era um tumor maligno. O meu era. Mas desde o exame laboratorial, o primeiro médico que eu fui me disse, olha, tem 70% de chance de ser um tumor maligno. Eu sou muito prática, muito pragmática. Eu me lembro que eu falei para o meu... Claro que foi um soco no estômago, óbvio, mas eu falei para o meu marido, estamos lidando com um câncer, estamos lidando com um tumor maligno. Aí as pessoas meio se assustam com tanta praticidade. O que a gente tem que fazer para resolver isso? Fui em 3 médicos, decidi fazer uma cirurgia robótica. Depois disso eu até me apaixonei por tecnologia na área da saúde. Na época, a maior parte das cirurgias do tipo de câncer que eu tinha, ou de tumor, para ser mais precisa, feitas nos Estados Unidos, era com cirurgia robótica. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda tem poucos hospitais que tem o Da Vinci, que é o robô, você deve saber disso melhor do que eu. E eu acho uma pena, a gente tinha que olhar mais para isso. Mas, enfim, voltando aqui, poucas pessoas têm acesso, eu tinha acesso, decidi pela cirurgia robótica. O médico, o doutor José Roberto Colombo, maravilhoso, eu falo que é Deus no céu, ele na terra, tirou 1/3 do meu rim direito, a parte do tumor, e ainda uma com margem de segurança, óbvio. Eu dei sorte, porque já tinha pelo menos uns 3 anos que eu tinha tumor, porque esse tipo de tumor ele cresce meio centímetro por ano, o meu já tinha 3 centímetros. Então, muito provavelmente, eu já tinha feito outras
outros ultrassons que não deram nada, porque foram um exame de rotina. Eu sempre falo, façam exame de rotina, porque diagnóstico precoce é cura. Você sabe disso melhor do que eu. Fiquei 3 anos no laboratório. Eu fico 3 dias. Se quiser ser examinada, vá, passe igual no Você sabe que eu brinco que assim, tem um mês do meu ano que eu tomo café da manhã no laboratório praticamente todos os dias, sabe? Que ela já pergunta, a senhora quer pão de queijo, né? Pão de queijo. É necessário, imprescindível. A gente precisa levar essa consciência, né? E aí, do ultrassom, a médica que fez no laboratório já pediu para me ligarem para dizer que ela estava sugerindo uma tomografia, da tomografia para ressonância, e aí foi. Eu dei sorte, porque ele estava completamente encapsulado, eu não precisei fazer químio nem rádio, mas, como eu disse, é um soco no estômago. A partir daquele momento, você começa a repensar a sua vida. Eu tinha, naquela época, 20 anos de TV Globo, já, e entrei nesse processo de autoconhecimento. Entrei nova, com 20 e poucos anos. E entrei nessa jornada de autoconhecimento. Comecei a fazer muitos retiros, meditação, fiz aquele curso de 8 semanas de mindfulness, yoga, tudo que vocês possam imaginar. Mas era um isso durou. Você já tinha uma interface. Eu já tinha feito um retiro ou outro, mas não a quantidade que depois eu comecei a fazer. E aí, num retiro, na Chapada dos Veadeiros, que já é um lugar com muita energia, porque tem aqueles cristais ali embaixo, aquelas placas de cristais, já é um lugar com uma energia louca. Imagina um retiro ali, a energia vai à 10ª potência. Eu tomei a decisão que eu pedi demissão. Só que isso foi em abril de 22. Quando você sai de um retiro desses muito profundo, você não pode separar do marido, pedir demissão. Não, espera as coisas assentarem na sua cabeça. A poeira baixar. E eu, naquela época eu já tinha quase 26 anos de TV Globo. Eu fiz essa jornada aí durante mais de 5 anos. Continua até hoje, mas ela começou mais profundamente até eu tomar a decisão, foram 6 anos. E 2022 era um ano de eleição presidencial. Eu, como jornalista com 26 anos de TV Globo, disse, eu quero terminar minha carreira na TV Globo com a cobertura mais importante do ano, que era a eleição presidencial. Então, eu fui deixando assentar, ter a certeza de que era aquilo que eu queria. Cada vez mais eu tive a certeza. E aí eu esperei a eleição, trabalhei loucamente, como sempre trabalhei como jornalista em todas as eleições, e pedi demissão depois do segundo turno. Para quê? Por que eu resolvi que eu queria pedir demissão? Eu tive a nítida clareza nesse retiro de que o meu tempo na TV Globo tinha acabado. Que tudo que eu quis fazer, eu já tinha feito, que meu propósito tinha mudado. Meu propósito passou a ser destravar a comunicação do maior número de pessoas possível. Eu sou uma comunicadora. Eu já fazia treinamento de comunicação, evento, mas, claro, tudo muito limitado, porque eu estava na TV. Sim. E ainda tem uma questão de compliance, não pode subir em palco que tem outras marcas. Jornalista, você... é uma voz muito ativa, né? Assim, então, você não pode se posicionar tanto. Exatamente. Exatamente. É difícil, você tá tolhida o tempo todo, né? Agora, né? É engraçado, assim, porque eu estou vivendo esse processo, acho que desde os meus 45, de mergulho no autoconhecimento, prática de yoga, meditação, retiro. É engraçado como isso aparece na vida. Posso te dar várias dicas de retiros bons. Olha, então eu vou querer. Vamos trocar. E também quero saber dos seus. Nossa, é tão bom, né? Quando a gente entra para esse universo, essa viagem interna, traz tantos insights sobre realmente a nossa essência, quem nós somos, né? Qual é o nosso propósito. Eu também estou nesse processo e eu não sei se isso é mais comum na maturidade, se é realmente uma fase que a gente começa a se questionar o porquê, o que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso propósito. Essas mulheres, essas 65 mulheres, que já vai ser o próximo assunto do livro dela, né? O protagonismo, que a gente vai falar. O que elas, assim, qual é o maior medo, né? A maior insegurança de mudar de carreira nessa fase da vida à beira da menopausa ou na menopausa, com esse turbilhão de hormônios ainda que envolvem, né, a saúde da mulher, e tomar uma decisão tão importante. Quais são os principais medos e inseguranças? O que a gente pode
levar para essas mulheres destravarem, né, se libertarem desse peso? Gente, eu trouxe o livro e eu esqueci dentro da minha boca. Alan, você pega o livro para mim? Opa, obrigada. Pronto, agora está aqui o livro que a Thelma falou. A capa, deixa eu botar aqui para essa câmera que acho que vai ficar melhor, né? Tá dando para ver bem aqui. Livro Protagonistas. A gente vai falar dele já já. Mas respondendo a sua pergunta, antes eu queria só concluir o que eu estava falando para a Natália. Porque assim que eu pedi demissão, eu realmente entrei nesse universo de treinamento de comunicação corporativa, eventos, mediação de debate. Criei um podcast chamado Tecnotalks, só sobre inovação e tecnologia com mulheres. A primeira temporada eu só entrevistava mulheres. Aí depois, na segunda temporada, eu achei que eu estava sendo muito preconceituosa. Eu falei, deixa eu colocar os homens também. Mas eu sempre entrevistava 2 pessoas. E comecei, sempre que tinha um homem, eu também chamava uma mulher. Esse podcast ainda existe, mas eu dei uma paradinha, porque 2 anos depois eu voltei para a TV. E muita gente me pergunta, por isso que eu quero concluir esse raciocínio, muita gente me pergunta, mas o seu propósito não era destravar a comunicação do maior número de pessoas possível, como é que você volta para a TV 2 anos depois? Muito simples, porque eu hoje trabalho numa TV, é o maior canal de jornalismo de negócios do mundo, a gente fala de marcas, a gente fala de negócio, de economia, então eu posso... Isso foi uma condição sine qua non. Eu quero continuar fazendo o meu trabalho em paralelo. Você não é escolhida. Eu quero continuar fazendo o meu trabalho em paralelo. Ok? Ok. Então vamos lá. Vamos em frente. E aí até eu sinto que eu estou fazendo esse meu propósito na TV todos os dias. Claro. Eu entrevisto todo dia um CEO. Eu criei um quadro dentro do meu jornal que eu gravo. São 20 minutos, no mínimo ou mais, com mulheres. O quadro se chama Protagonistas. Ai, que legal. É exatamente o nome do livro. Já entrevistei Luiz Helena Trajano, entrevistei a Gabriela Comazetto, quando ela estava no TikTok. Já entrevistei, assim, muitas mulheres executivas incríveis. Já foram várias, passaram ali do meu lado na bancada. Então, eu continuo fazendo isso estando numa TV. Na verdade, você canalizou um meio de uma penetração gigante, elevou a potência, o que você quer fazer. Exatamente. E o nome do canal é Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. A CNBC é o maior canal de jornalismo de negócios no mundo. Ela está em mais de 80 países, atinge 500 milhões de pessoas por mês. São os números superlativos. E chegando... Como você conseguir esses números? Pois é, e chegando no Brasil pela primeira vez. Então, realmente estou conseguindo conciliar o meu propósito com o que eu faço hoje na TV. Respondendo a sua pergunta agora, precisa de muita coragem. E o que eu sinto essas mulheres todas que estão nesse livro também, elas são muito corajosas por terem aberto o coração e contado as histórias delas. A gente tem muitas histórias de transição de carreira. Primeiro, o autoconhecimento que eu já falei. Você tem que ter certeza do que você quer. A partir do momento que você tem certeza do que você quer, não vai dar de louca e, então eu vou lá resolver empreender e fazer, abrir uma franquia, ou, sei lá, vender brigadeiro. Estou falando de brigadeiro porque a minha história aqui é sobre o brigadeiro, porque eu sou bisneta da inventora do brigadeiro, vamos falar disso com certeza. Não, calma, lógico, você tem que se preparar, inclusive financeiramente. Não é só sua cabeça. Boleto vem, né? Boleto vem, exatamente. Ninguém vive de sonho. Sim. Então, eu sempre falo muito disso, que as pessoas, em geral, ficam muito naquela coisa, sonho, meio idealizando, que maravilha você trabalhar com o seu propósito. Você tem que se preparar. E eu me preparei. Lembra que eu falei que eu comecei em 2017 a entrar nessa jornada? Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada com dinheiro. Sempre fui. E a partir do momento que essa ideia começou a vir na minha cabeça de sair da TV Globo, de sair de um salário mensal, que evidentemente era um bom salário, confortável, para empreender, deixar de ter um salário certo, eu fui mais disciplinada e organizada com o meu dinheiro, para eu poder fazer isso de maneira confortável. Porque nesse universo de empreendedorismo, você que está nisso agora, é óbvio que você percebe isso,
Tem mês que é uma maravilha. Tinha mês que eu fazia um monte de treinamento de comunicação, eventos, ou mediação de debate. Tem mês que nada acontece. Janeiro é um mês morto, que praticamente não tem evento. Esse país só acontece depois do carnaval. Então, fevereiro também tem o quê? 1, 2. Então, você tem que se preparar. Eu sempre falo muito disso. Tem educação financeira. É algo que falta muito no nosso país, infelizmente. Nos Estados Unidos, as crianças têm aula de educação financeira no colégio. É lógico, as pessoas falam de dinheiro. A gente não sabe quanto ganham os nossos maridos. Eu sei, porque eu converso sobre isso em casa. Mas a maior parte das mulheres não sabe. Se você, mulher que está aqui nos assistindo, pensa, você sabe quanto seu marido ganha? É algo que é fundamental. A gente tem que saber a renda familiar. É mais que isso, chega assim. É um tabu. É uma vergonha. Como que a gente vai falar de dinheiro? Exato, Uau, exato, que isso? exato. Só que tá errado, tem que falar. E claro, tem que ter coragem. Tem que se jogar. Tá com medo? O medo não é o oposto da coragem. Né? Vamos nos jogar com... Tem que ter coragem para se jogar mesmo com medo. Aquela frase bem clichêzona, né? Tá com medo, vai com medo mesmo? Mas é isso. Mas claro, com uma preparação por trás. Não é se jogar. Não é com imaturidade. Né? Não é com imaturidade. Não é, eu vou lá, vou fazer e dane-se o que vem. Não. A gente tem que ter organização, tem que ter disciplina. Então, tem vários focos, com certeza. Eu sempre fui uma pessoa muito focada. Muito. Eu, desde criança, eu queria ser jornalista, ninguém na minha família era jornalista, eram todos economistas. Eu olhava, na época, o Jornal Nacional, com Cid Moreira e Sérgio Chapelin, e falava, eu quero fazer isso. Eu me lembro que algumas amigas minhas... Pré-adolescência. Desde 10 anos. Ela já estava co-criando, né? Tipo 10. Estava jogando pro universo. Jogando pro universo e focada naquilo. E eu me lembro de algumas amigas falando assim, não, você quer ser atriz, né? Eu falei, não quero ser atriz. Eu quero ser jornalista, de televisão. Eu quero ser apresentadora de televisão. Conta aí como é que foi essa rede de apoio nesse momento de decisão. É fundamental uma rede de apoio. E eu sempre tive muito do meu marido, das minhas amigas também, porque, claro, tem muitas amigas passando por esses sintomas todos que você descreveu. E aí tem gente que já passou, tem gente que entrou na menopausa antes, mais cedo, Sim. teve aquela menopausa precoce. E aí aqueles calores, fogacho. Eu nunca tive fogacho. Nunca. É uma coisa... Abençoada por Deus e bonita por natureza. Todo mundo fala isso. Nunca tive. O que eu sinto, sim, dos sintomas, o que está mais me pegando nesse momento, eu estou com 54, eu esqueço algumas palavras. Só que eu sou jornalista. Então, você imagina. Aí, assim, algumas palavras óbvias, não é assim, palavra... dificílima. Não, palavras difíceis eu nem esqueço. Não, isso eu não esqueço. Xícara. Mas umas palavras meio tipo, meu Deus, como é que fala? Uma amiga minha estava falando de que ela esqueceu botijão. Não, ela falou, fui lá no Google falar aquele negócio, fogão, gás, botijão, isso aí mesmo. A Mônica Martelli, ela é muito engraçada, cômica. Ela contando que ela esqueceu o nome da entrada do prédio, que é o hall. Só não sabia falar. Pois é. Mas eu não sei já se isso exatamente é sobre menopausa. Chama brain fog. Ou também é uma névoa mental, assim. Ou se é sobre essa era que a gente vive. Não, amiga, o melhor de tudo todos junto, foi eu uma acho. paciente minha. Ela falou, doutora, eu não sei se é macumba, feitiço, lua retrógrada, burnout ou menopausa. Ou tudo junto. Eu acho que é um pouquinho de cada um. E é isso, né? É sobre isso. Posso fazer uma consulta rápida? Óbvio, eu vou me sentir mega privilegiada. Essa fase da menopausa, ela acaba facilitando o burnout? Muito. Porque você imagina, é uma enxurrada hormonal absurda, uma avalanche. A gente vive a primeira avalanche na menarca, que é a primeira menstruação. Mulheres que não sentem nada, mulheres como eu, que eu tinha que ir embora do colégio, branca, pálida, sujando a roupa. Eu também. Tipo, 2 dias 40 graus, eu não ia pro colégio. entupando a minha cidade, ou de moletom, porque... a outra avalanche é a gestação, que daí também... E do mesmo jeito, tem mulheres que não têm nada, filhos, por opção. E tem mulheres que sentem tudo que tem no livro, até o último dia. E a menopausa é a mesma coisa, existem as abençoadas que não sentem nada como você é. Não, mas peraí, calma.
porque eu te perguntei, porque eu tive burnout. E eu sou uma pessoa que nunca na vida imaginei que eu me achava a mulher mais forte do mundo. Então, na hora que eu começo a ter uns sintomas e procuro uma psiquiatra pela primeira vez. E ela depois, não foi imediatamente o diagnóstico, demora um tempo, e aí depois de um tempo ela dá como diagnóstico burnout, e eu falei, Não. Amigo, não. Não é preconceito nenhum, pelo amor de Deus. Tenho várias amigas que tiveram, não tenho nenhum. Mas assim, eu juro por Deus, eu me sentia a mulher mais forte do mundo. Como é que a mulher mais forte do mundo vai ter burnout? Como que a Mulher Maravilha tem burnout? E como eu não tive esses sintomas clássicos de menopausa, eu não sei se é porque eu uso Mirena, Dil, eu não sei se ajuda, não. Sempre usei há muitos anos, não sei. Mas eu não tive fogacho, vários desses clássicos que são descritos na literatura e por amigas minhas eu não tive. Mas de repente nem foi um burnout, de repente foi uma transição hormonal intensa, e é o que eu falei, o corpo é extraordinário, o cérebro vai e procura um jeito de resolver, só que ele tem um período do terremoto, e aí depois a poeira vai baixando. Mas o remédio ajuda também. Lógico, porque daí bioquimicamente esse terremoto ele pode ser resolvido com a presença de ocupar receptor com algo de atuação neuroendócrina, neuropsicótica ou hormonal. Ou um pouco de cada um. Vai depender da intensidade de cada um desses sintomas, entendeu? Como blues puerperal, que pode ser uma psicose pós-parto. Entendeu? Entendi. Pode ser várias intensidades. Na época, eu parei durante 15 dias. Ela até queria um mês, eu falei, não dá, eu tenho viagem marcada. Eu não me sentia tão na necessidade, que aí também tem uma coisa mesmo em casa, talvez me fizesse até pior. Aí eu me lembro que ela até falou, você tem que parar pra pensar. Se isso for te incomodar num grau tão absurdo, talvez piore, né? Aí você vai ficar parada pensando naquilo exatamente. Aí eu fiquei 15 dias, foi ótimo. Fui pra praia, eu adoro praia, mergulho, e voltei a trabalhar. E assim, eu tomo remédio, mas eu tenho algo, eu sempre consegui. É até uma coisa que eu acho que eu herdei da minha bisavó, da inventora do brigadeiro, porque, claro que eu não tive muita convivência com ela, óbvio, questão de idade, mas eu ouvi a minha avó falando dela, minha mãe, antes de escrever o livro, como eu conto a história dela, eu conversei muito, entrevistei a minha mãe, e a minha mãe diz que eu tenho algumas características muito parecidas com ela. Essa minha bisavó trabalhava loucamente, era doceira, uma das doceiras mais requisitadas no Rio de Janeiro, fazia doce para casamento, para evento, para aniversário, mas ela também se divertia. Ela viajava para a Europa sozinha, ela participava de leilão, e eu sou muito assim. Eu sou workaholic, eu trabalho mesmo, mas eu sei me divertir. Eu consigo, eu até falo, as pessoas falam de equilíbrio. É um equilíbrio, é claro que tem fases na vida, tem fases que você vai se dedicar mais ao trabalho, não dá para você equilibrar eternamente. Então meu dia é dividido em ginástica, meditação, trabalho, família e amigos. Não é isso, acho que são momentos, momentos que você, agora o meu trabalho está me exigindo mais, e eu tenho não só o meu jornal, no Times Brasil licenciado exclusivo CNBC, como que é um jornal de segunda a sexta-feira, de 7 às 9 da noite, ao vivo, dura 2 horas, como eu faço esses meus trabalhos fora, de apresentação de evento, de mediação de debate, faço publicidade, treinamento de comunicação corporativa, e eu ainda tenho as minhas redes sociais, que quem trabalha, você faz muito post também. Quem usa muitas redes sociais, que é importante para uma vitrine, para o meu trabalho, mas ele sabe, ele precisa, ele consome. Gente, demanda. Ela é a legítima mulher polvo, seus vários tentáculos, entendeu? Ela tem. Eu durmo pouco, que não é bom. Hiperativa, que signo tu é, Cris? Então, eu sou peixe, mas eu sou ascendente Áries e lua escorpião. Eu ia falar que é escorpião. Ela é ferrada. Cris, falando sobre a tua bisavó, era a próxima pergunta, né? Como foi... Adoro falar dela. Então, eu já percebi, porque ela já foi... Heloísa. Como foi escrever sobre ela e assim, ela como protagonista, por que ela pode ser um exemplo de protagonismo no teu livro?
talvez a maior protagonista da minha família. Ela, em 1930, na década de 30, não exatamente em 1930, na década de 30, ela se separou do meu bisavô e ela tinha 3 filhas mulheres, 3 meninas. O meu bisavô pulou fora. Não apareceu, não ajudou, tipo, tchau. E ela ainda tinha, essa minha bisavó tinha herdado uma herança de uma tia que morava na França. E naquela época, gente, quem aplicava dinheiro era homem, não era mulher, né? Ele aplicou errado, perdeu toda a herança dela. Então, ela estava sem dinheiro, separada, com 3 filhas mulheres, pequenas, no Rio. E assim, eu vou ter que me virar. O que eu vou fazer? O que eu sei fazer bem? Aí, mais uma vez, é autoconhecimento, né? Em que eu sou única? Ela cozinhava salgado muito bem também, salgados e doces, mas ela resolveu focar nos doces. E começou a fazer doce para vender mesmo, começou a ser chamada, como eu falei, para evento, para casamento, para aniversários. Em 1945, ela foi chamada, ela se separou, deve ser uns 10 anos depois, ela já estava com o nome dela, Heloísa Nabuco, o nome todo dela, conhecido como doceira no Rio. Em 1945, ela foi chamada para um evento em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, então candidato à presidência da República. Ele foi candidato 2 vezes, não ganhou nenhuma das 2. E aí, quando ela estava lá pensando nos doces, que doces que eu vou fazer, ela resolveu criar um doce. E foi quando ela criou o brigadeiro. E colocou o nome de brigadeiro, porque o evento era em homenagem a ele. Que demais. Gente, isso faz exatamente 80 anos. As pessoas acham que brigadeiro existe a vida inteira, né? Porque a gente nasceu tendo brigadeiro, mas não. Esse ano faz exatamente 80 anos. Fala a verdade, não precisa ter claro vergonha. que não. Eu também não. Mas não precisa ter vergonha. Ué, mas quem saberia a história do brigadeiro? É uma coisa super específica. Imagina. O que é interessante? 2, tá? Primeiro, o brigadeiro original tem um ingrediente que ninguém sabe, é segredo, é igual Coca-Cola, só a família sabe e eu não vou contar. Tem uma coisa a mais. Gente, como assim? Eu sou escorpião, Cris, para. Você vai ter que contar. Não pode, é segredo de família. É segredo de família. Talvez um dia, se alguma marca muito importante vou te convidar pra ir lá pra praia, me chamar pra... Lá é o lugar onde todo mundo fala tudo. Né? E outro, ela dizia assim, eu não entendo, porque meus outros doces são muito mais sofisticados, que ela fazia doces portugueses, com ovos. Por que o brigadeiro foi o que fez mais sucesso? Na minha opinião, é porque era mais fácil. É a paixão o mais nacional simples, também, todo mundo. Mas não era quando ela criou, virou, né? Virou. Mas era muito... É porque é muito fácil de fazer. Então, na minha opinião, é por isso. Mas ela falava, tem que ser com... Ela fazia com, atenção, olha lá, chocolate em barra. Anota. Chocolate em barra. Chocolate em barra da Copenhagen, porque a Copenhagen entrou no Brasil na década de 30. Então, tinha que ser chocolate ou importado, tá? Mas naquela época era difícil, né? Sim. Isso é caro. Ou o chocolate em barra, porque ela dizia, e de qualidade, ela sempre batia nessa tecla, tem que ser com qualidade, senão fica ruim. E até o granulado, ela dizia granulado de qualidade. Granulado que for ruim, é melhor não colocar no brigadeiro, vai estragar meu brigadeiro. Que bonitinha. E ela tinha uma coisa muito... Então, peraí, gente, chocolate em barra, leite condensado. Você não vai tirar de mim, eu sou jornalista. Mas tu conviveu com ela, assim, bastante? Ela morreu, tinha 3 anos, mas eu lembro dela. Lembra. E assim, ela era super moderna, ela usava, claro, na época, óbvio que ela já pintava o cabelo, mas ela deixava sempre uma mecha branca. Gente, eu tô falando da década de 60, 70, vai. Surreal, né? Começo da década de 70, né? Se ela morreu, ela deve ter morrido em 74. Impressionante. Aí no final da vida ela acabou... Ela teve uma doença, teve que raspar o cabelo, e aí depois ela acabou com o cabelo, ficou com o cabelo todo branco mesmo. Mas, durante um período, ela deixava uma faixa de cabelo branco e pintava o restante. Não, isso é autoconhecimento, né? Isso é tipo assim, é o que eu sou. Eu não me curvo ao outro, eu me conheço. Então, pra mim, assim, talvez seja o maior exemplo de protagonista perto de mim. E com DNA de empreendedora na veia. Sim. Ainda tem mais, ela criou um produto que muitas das mulheres de famílias menos favorecidas do nosso país, quando elas vão entrar no universo do empreendedorismo, às vezes por necessidade, o que elas fazem? Brigadeiro.
para vender. Olha, verdade. surreal, né? É verdade. surreal, Legado, né? É verdade. surreal. Cris, e você sabia que existe uma frase que eu não sei de quem é, que fala assim, ó, quando os meus netos contarem aos seus filhos quem eu sou, aí viverei eternamente. Fico até com meio vontade de chorar. Que é verdade, né? Vou chorar também. Não. Sou pisciana, gente. Eu sou escorpião. E é isso. É um legado. Ela tá viva aqui, está, claro que nesse tá. momento. E eu tenho certeza que ela tá muito orgulhosa Sim. de eu ter querido contar a história dela. demais. De E é um protagonista, livro, né? como protagonista em um livro que eu tenho certeza absoluta que vai bombar. Cara, Por e quê? outra coisa, vivendo menopausa, né, gente? E que ninguém falava de nada. Tinha que se virar sozinha, com o recurso que tivesse. Não, Ela ninguém... devia comer uns brigadeiros. Ah, com certeza. Não ajuda, né? Não ajuda. Ajuda muito. Opa. É hipotálamo. Hoje a gente É. sabe a bioquímica disso tudo. É. E aí tem, o que é muito interessante desse livro, são 65 mulheres. Foi uma curadoria, eu sou uma das organizadoras, a Déia Mendonça, a Flávia Salim e Mari Galindo, e a editora é a Bianca Brandão, a editora Sermente Editorial. O que a gente se preocupou muito, e isso era uma preocupação minha desde o começo, fazer uma curadoria, as pessoas foram escolhidas para estarem aqui. Não foi algo, botou num grupo lá de mulheres quem quer. Não, foram escolhidas. Por quê? Porque a gente quis trabalhar com diversidade. Eu garanto para vocês, tem muito livro colaborativo de mulher, eu mesma já participei de alguns. Não existe um livro colaborativo de mulheres com tanta diversidade de mulheres e de histórias. Exemplos rápidos. A gente tem uma mulher, a Érica Bispo, que quando era criança morava no lixão. Ela comia lixo. Nossa, ela diz que pesado, hein? ela diz que era uma festa quando entrava no lixo lanche do McDonald's. Já comido lá, no final do lanche. Ela conseguiu superar isso, começou a estudar. Hoje em dia ela está abrindo uma clínica de estética em Alphaville. É incrível a história dela. A gente tem 2 indígenas, uma delas, a irmã dela, morreu por feminicídio. Ela estava grávida, o namorado matou. Na aldeia? Não foi na aldeia. Eu não me lembro agora se foi na aldeia ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Sim. Não vou afirmar, porque posso estar falando besteira se eu disser que sim ou que não. Ela a Bárbara começou a trabalhar, fazer um trabalho em relação a isso, a mulheres em situação de vulnerabilidade, muito potente depois da morte da irmã dela. É outra história que também é muito linda. E a gente tem 2 indígenas, uma delas é a Bárbara, a gente tem uma mulher ribeirinha, Ai, que legal. da Amazônia. Então, é impressionante. Mas Eu tenho como 10 vocês mulheres, fizeram eu tenho pra- 10 mulheres pretas aqui, eu tenho quase 10 LGBTs. Foi muito, muito pensado. Gente, é curadoria. Aí é trabalho de curadoria. Pesquisa mesmo e... E assim, eu vou chamar fulana, aí fulana, as próprias autoras. Eu tenho uma história aqui de uma mulher que é muito legal, eu posso chamar fulana, não sei o quê, Que e todo o incrível. trabalho também de convencimento. E, ao mesmo tempo, eu tenho a Maria Beltrão no livro. Maria Beltrão é minha irmã de vida, Sim. que fala de transição de carreira. De como foi a transição dela, a decisão de sair do jornalismo diário, que a gente chama de hard news, né, de todo dia ali na Globo News, para ir para o entretenimento, que é uma decisão difícil. Maria era o maior nome da Globo News. Então, assim, como assim ela vai fazer essa transição? Tem a Márcia Zarur, que também é uma jornalista, que trabalhou com a gente lá no começo da Globo News, porque eu fiz o começo da Globo News, fiquei 9 anos, fui para o Jornal da Globo, que é a TV aberta, fiquei 10 anos no Jornal da Globo, depois eu voltei para a Globo News, fiquei 7. Aí fiquei 2 anos empreendendo e estou desde novembro do ano passado no Times Brasil CNBC. Então, a Márcia Zarur, na época, ela era apresentadora também da Globo News, e aí convidaram a Márcia para ser apresentadora do jornal Hoje aos sábados. 10 entre 10 jornalistas na situação dela iam querer. Sim. Quando convidaram, ela pediu demissão. Porque não quero mais isso. Também autoconhecimento, também saber que ela queria uma outra história. Sabe uma coisa que a gente vê muito em comum nessa característica da determinação? Aquele ingrediente que falta pro gatilho da coragem? Tipo, meus medos eu já conheço, vou testar as minhas coragens. É um evento pessoal com uma interface de uma intensidade de muito impacto. Tipo um diagnóstico de uma doença grave. Como aconteceu comigo. Uma separação, né, assim, emocional.
seja ela um luto. Isso a gente vê. E é interessante isso, né? Que ainda se espera um chacoalhão para falar, peraí, é assim que você quer continuar? É curioso você trazer isso, porque na história da Maria, na decisão dela, foi durante a pandemia. Porque foi exatamente isso, foi um chacoalhão. Sim. Foi durante a pandemia, eu comecei a ver, eu não queria mais estar ali falando daquilo, Sim. e como jornalista, como não? Sim. E ela começou a colocar no dia a dia dela. Como ela não queria estar na maior rede de comunicação do país, sim, que é o sonho de toda jornalista. Sim, ela continua, né, mas no entretenimento. É. E ela começou a colocar ali no dia a dia dela, ouvir música clássica, ler poesia, e aquilo acalmava ela. E, claro, é uma decisão muito difícil, mas porque teve esse chacoalhão de estamos vivendo uma pandemia. Sim. A gente não sabe o Você que... vai estar vivo amanhã. Sim, Isso vai exatamente. acontecer. Acordava, que bom, acordei vivo sem pegar Covid. Faz Surreal, todo sentido o que você está falando. Porque isso aconteceu comigo, mas... sempre tem uma característica pontual. Sempre tem um gatilho. É isso. Cris, e no teu ponto de vista, assim, o que falta para as mulheres serem protagonistas e tomarem mais posições de influência e liderança no Brasil? Mais uma vez, essa questão de coragem. Essa síndrome de impostora é uma desgraça. Tanto que a gente nunca usa o termo síndrome de impostor. É sempre de impostora. É coragem e as mulheres acreditarem mais nelas. Acreditar. A minha história é uma história... A gente viveu isso aqui. Gente, 80% das mulheres que a gente convidou, 80% diziam, eu não tenho uma história para contar. Aí você lê, você fala, não é possível. Liliane Rocha, maravilhosa, é uma super palestrante hoje em dia, CEO da Fundação Kairos. Ela começou a vida na extrema pobreza, uma mulher preta, LGBT, começou a vida na extrema pobreza mesmo, morava no barraco de 18 metros quadrados, não sabia se ia ter comida, não sabia se ia conseguir tomar banho, porque não tinha saneamento básico, não tinha nada. Depois o pai e a mãe eram separados, e a mãe era casada com o padrasto dela, era metido com crime, com criminalidade. Ela conta tudo isso aqui. E aí o pai dela, vendo aquela situação, falou, não, vou tirar ela daqui. Aí trouxe para morar com ele, e o pai, ela saiu da extrema pobreza para pobreza, sei lá, classe média baixa. Gente, estudou, se dedicou, conseguiu bolsa em universidade, virou uma super executiva, trabalhou em várias empresas grandes do mercado corporativo, até que em determinado momento as pessoas falavam para ela, você tem que abrir a sua empresa. Ela não tinha coragem, porque ela não acreditava na potência dela. Pois, quer saber? Eu vou. Qual será que foi o gatilho? Tá há 10, boa pergunta, tá há 10 anos com a gestão Kairos. O que a empresa dela faz? Exatamente diversidade nas outras empresas. Ela tem empresas como cliente para falar dessa questão de diversidade, para ajudar as empresas a serem mais diversas. E é uma super palestrante chamada para dar palestra no Brasil, fora do Brasil. É uma potência de pessoa. E assim que eu que convidei a Lili, porque ela já deu entrevista para mim, mas o que eu vou contar? Como assim? Gente. Mas porque lá no começo, quando ela começou a falar no mundo corporativo, que ela, no começo da vida, quando era criança e pré-adolescente, ela vivia uma situação de extrema pobreza, falou, as pessoas se assustavam tanto que eu parei de falar isso, porque eu não quero que olhem para mim e pensem nessa situação. Eu quero assim, que olhem, eu sou uma super executiva, eu tô aqui, não é por causa disso. Não é, ela acho que não quis que ninguém ficasse sentindo pena. É pena e como é que ela conseguiu chegar aqui, como é que... Não. Admirem o meu trabalho, Sim. Não pelo que eu vivi lá atrás, mas Sim. pelo que eu sou hoje. Pelo que eu consegui hoje. Eu entendo ela, então ela não falava disso há 20 anos. 20 anos. Ela antigamente, ela começava, falava nas palestras, ela parou de falar por causa disso. Há 20 anos, aí ela trouxe isso aqui. Então, é impressionante, voltando aqui à sua pergunta inicial, nós temos essa questão de síndrome de impostora muito forte dentro da gente. A gente tem que parar com isso, a gente tem que acreditar na gente. Eu, Cris, tenho uma autoestima bem alta, isso eu devo à minha mãe.
que a minha mãe sempre falou, você é a mais linda, mais competente, mais inteligente. Claro que na hora que você leva a rasteira da vida, você fala, pô, peraí, mãe, Minha mãe falou isso. Peraí, aí, não era mais tudo? E aí? Só que te dá uma autoestima enorme. Então, mães, façam isso com os filhos, porque faz diferença. Faz total diferença. Faz diferença na autoestima. E eu percebo isso até no dia a dia. Eu tenho muitos amigos, muitas amigas na conversa. É nítido quem você vê. Essa pessoa tem autoestima boa, essa pessoa que é incrível, falta autoestima. Sim. E essa questão da autoestima é algo também que faz diferença na hora de você acreditar em você mesma, para você poder dar o próximo passo. Então, talvez a principal resposta seja isso. Autoestima. Autoestima. A construção da autoestima, Exatamente. né? Como reflete na nossa vida adulta e na nossa tomada de decisão. Né? Com certeza. E a coragem de você se jogar. Mas acreditando em você, porque todo mundo pode. E o que a gente quer com esse livro é exatamente fazer com que você, mulher que está aqui nos vendo, acredite em si mesma e que você pode contar a sua história como a gente está contando aqui, que você possa ir além. Aí não estou nem falando, ir além o quê? Pedir demissão para abrir uma empresa, não é isso. Você tem que entender o que você quer. Você tá muito, ser feliz. É isso. Exatamente. Entendeu? Como as pessoas podem comprar o livro, acessar o livro? Já tá sendo vendido, comercializado? O livro está em pré-venda, dá para comprar na Amazon. E quem comprar na Amazon agora vai receber o livro em casa antes do lançamento. O lançamento é dia 9 de setembro, na Livraria da Travessa do Shopping Vila Lobos. Todo mundo convidado, por favor. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Depois vamos fazer Rio e Brasília também. Mas o grande lançamento, aqui em São Paulo, Livraria da Travessa, 9 de setembro, de 4 da tarde às 9 da noite. Não tem desculpa, porque o horário Estaremos é gigante. Lá, né? Por favor. Óbvio. Por Então, favor, 9 de questão. setembro, das 4 da tarde às 9 da noite. Livraria da Travessa. Gente, olha que cabalístico. 9/9. 9/9. Das 16 às 21. Isso. Que é 9. E a gente está fazendo na Travessa do Vila Lobos, que ele tem uma Enorme mesa lá. grande, exatamente. Cris, e assim, pergunta de encerramento. Já? Já. Que rápido. Eu tenho voo também. É que eu fiquei falando pra ela, eu tenho voo. Cheguei de baba Nossa, aqui. ela me botou terror. O que a Cris de hoje falaria pra Cris do passado, lá no início da sua carreira? Essas perguntas me fazem chorar. Eu, como pisciana, né? Fica calma, menos ansiedade, porque vai dar certo. Foda, né? Porque eu sou ansiosa. Eu também. E uma pessoa ansiosa reconhece uma pessoa ansiosa. Exatamente. Acelerada. Tenho muita energia. As pessoas, nossa, como você tem energia? Tenho, mas tem uma ansiedade aqui. E olha que o remédio ajuda, tá? Que eu tô tomando estabilizador de humor, ele dá uma ajudada na ansiedade. Dá. Mas eu sou. E é isso, cara. Menos respira, menos ansiedade, vai dar certo. Mas você teve medo? Não tenho. Sim, por isso que eu falo tanto dessa questão de coragem. Talvez pra mim seja fácil. Porque eu não tenho medo. E é surreal, né? É uma qualidade, eu sei. É isso. Na Bíblia, a única palavra que aparece 365 vezes. A não frase, tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo. Mas é difícil. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Que A delícia. delícia. Passou assim, ó. Foi muito Obrigada legal. por compartilhar a tua essência, a tua verdade. Obrigada a vocês. A história desse livro, que eu estou super curiosa. Eu já vou comprar hoje já esse livro. Tá eu bom. amei. Eu acho que é isso, essa entrevista. ressonância, né? O compartilhar para a gente conseguir não ter medo. E inspirar, isso. né, todas que estão nos assistindo a refletirem, questionarem, tomarem suas decisões, terem coragem, autoestima, tudo isso que a gente trouxe aqui. E conexões. Eu sou uma pessoa muito de gente. Eu amo pessoas. Todo ano, já há alguns anos, eu vou no SXSW, que é o maior festival de inovação e tecnologia do mundo. Isso. No South by Southwest. E esse ano eles falaram muito dessa questão da saúde social. Porque lá atrás era saúde física, depois virou saúde mental. Agora, saúde social. Já há vários levantamentos e pesquisas que falam que as pessoas têm que se conectar. Quem tem mais amigo vive mais.
Verdade. Então, Acredito. tenham amigos. É Verdade. muito importante essa troca. Você perguntou da rede, rede de apoio, troca. Eu tenho muitos amigos. E eles são minha família também. Ainda mais que eu moro em São Paulo. Eu sou carioca, eu moro em São Paulo há 20 anos. É uma família que você escolhe. Né? Exatamente. E eu moro em São Paulo há 20 anos e eu não tenho ninguém da minha família aqui. Tem a família do meu marido, que eu considero minha família também. Sim. Mas a minha família mesmo de sangue, todo mundo no Rio de Janeiro. Eu me apoio muito nos meus amigos. Porque eu sou os amigos são conexão. a família que a gente escolhe. É isso. Né? Gente, espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Sigam nossas redes sociais, @Na Voz das Menogatas. Qual que é o teu Instagram, Cris? @Cris Pelágio Oficial. Cris é com CH, o Pelágio é PELAJO Oficial. @Doutora Natália. Sim. E até o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a vocês também.